Se um jato privado custa milhões e oferece uma experiência exclusiva, como pode ser que não tenha o mesmo nível de segurança que um avião comercial? A intuição nos leva a pensar que sim, porque um avião pequeno e moderno, com interiores luxuosos e operado para clientes seletos, parece mais controlado e seguro do que um gigante que transporta centenas de passageiros todos os dias. Muitas pessoas associam o privado a um maior cuidado, a uma atenção mais próxima, até mesmo a uma maior fiabilidade. No entanto, a segurança não depende do preço do avião, nem do luxo da cabine, nem do número de assentos. Tampouco depende de a aeronave ser grande ou pequena, porque na aviação essa intuição engana. A segurança real constrói-se sobre algo muito mais profundo, a arquitetura de risco, ou seja, todo o sistema técnico, estrutural, operacional e regulatório que envolve a aeronave desde que é concebida até que é retirada de serviço. E é precisamente nesse sistema que aparece a diferença fundamental. Os aviões comerciais são projetados, certificados e operados para transportar centenas de pessoas dia após dia, sem interrupções, ao longo de milhares de horas de voo. Estão submetidos a normas de transporte extremamente rigorosas, com requisitos de redundância, testes estruturais, manutenção e operação que representam o nível mais alto da indústria aeronáutica. Os jatos privados, por outro lado, nascem para outra missão: flexibilidade, acesso a aeroportos pequenos, operação personalizada, menos peso, menos sistemas redundantes e um ambiente operacional muito variável. Isso não os torna inseguros por definição, mas cria um ecossistema diferente. Um ecossistema que não persegue os mesmos padrões nem precisa fazê-lo, porque a sua função também não é a mesma. E é aí que aparece o interessante. Não se trata de luxo contra massividade. Trata-se de entender por que, mesmo quando ambos voam no mesmo céu, não compartilham a mesma base de design, nem os mesmos níveis de segurança exigidos pela regulamentação. A raiz de tudo começa com uma ideia simples. Quando a missão é diferente, o design também é. Se um avião comercial e um jato privado não perseguem a mesma missão, que diferença estrutural faz com que também não compartilhem o mesmo padrão de segurança? Para entendê-lo, é preciso olhar muito antes das certificações, da manutenção ou da regulamentação. É preciso olhar o momento em que cada um foi concebido e o problema que deveria resolver, porque é aí que começa a verdadeira diferença. Um avião comercial existe para transportar centenas de pessoas de forma constante, previsível e repetitiva. Por isso, a sua vida operacional é intensa, com voos diários, ciclos contínuos de descolagem e aterragem, rotas longas, horários rigorosos e um enorme desgaste mecânico acumulado num período relativamente curto. Esta exigência condiciona cada decisão de design, pois a estrutura deve ser capaz de suportar milhares de horas de operação anual e os sistemas devem estar preparados para redundância múltipla, de modo que tudo seja suficientemente robusto para que uma falha isolada, sempre que possível, não afete a segurança nem interrompa a operação. Em outras palavras, um avião comercial é projetado com a premissa de que o voo deve poder continuar mesmo quando algo deixa de funcionar. Esse princípio implica que a aeronave possa continuar voando de maneira segura ainda que um sistema falhe, porque não se trata de uma aspiração, mas de uma condição integrada na própria estrutura. Um jato privado, por outro lado, nasce para uma missão totalmente diferente. O seu objetivo é oferecer flexibilidade, autonomia e acesso a aeroportos pequenos, não suportar uma operação industrializada. Pode decolar de pistas curtas, operar em rotas irregulares, pousar em aeroportos remotos e adaptar-se às necessidades personalizadas do proprietário ou do operador. Para alcançar essa versatilidade, o design orienta-se para soluções mais leves e eficientes, com sistemas pensados para um uso menos intensivo e estruturas ajustadas a um perfil operacional diferente. Nesse contexto, um jato privado não costuma acumular milhares de horas de voo por ano, nem realizar ciclos constantes semana após semana. Por isso, não está submetido ao mesmo padrão de cargas repetidas, nem ao mesmo nível de desgaste acumulado. Essas diferenças não implicam que uma aeronave seja melhor ou pior que a outra, mas refletem que não foram pensadas para o mesmo propósito. Um avião comercial funciona como uma máquina industrial preparada para operar de forma contínua durante longos períodos.
enquanto um jato privado é concebido como um veículo focado na flexibilidade e na disponibilidade, não no transporte massivo nem em níveis extremos de redundância. Quando se analisa essa divergência a partir da engenharia estrutural, a diferença torna-se ainda mais evidente. A fuselagem de um avião comercial está preparada para dissipar as cargas associadas à pressurização repetida, enquanto as suas asas são projetadas para flexionar ao longo de centenas de milhares de ciclos sem comprometer a integridade estrutural. Os seus sistemas hidráulicos, elétricos e de controle contam com duplicações ou triplicações, e cada um desses elementos responde a margens de segurança pensadas para que a aeronave possa tolerar falhas previsíveis sem perder a sua capacidade de operação segura. Num jato privado, o design continua sendo seguro, mas está orientado para uma operação com menos desgaste repetitivo. A estrutura é mais leve, a redundância costuma ser menor, porque a regulamentação o permite e a missão também não exige um nível tão elevado de tolerância a falhas. O objetivo é outro: eficiência, disponibilidade e desempenho em ambientes diversos. O importante é que essas diferenças não são uma questão de estilo nem de filosofia empresarial. Elas estão respaldadas pelas regulamentações aéreas. A missão de cada aeronave determina em que categoria ela é certificada. E essas categorias não exigem a mesma coisa porque não foram concebidas para o mesmo propósito. Se a missão é diferente, o design é diferente. E se o design é diferente, a segurança também será. Chegados a este ponto, há algo que merece ser observado com mais detalhe. Sob quais regras cada um é certificado para garantir a sua segurança? A diferença de segurança entre um avião comercial e um jato privado não começa quando eles decolam, nem quando entram em manutenção, nem sequer quando entram em serviço. Começa antes, no momento em que são concebidos e certificados, e essa certificação não é a mesma para ambos. Um avião comercial é certificado sob a normativa FAR-25 ou seu equivalente europeu, CS-25, uma categoria reservada para aeronaves de transporte que devem mover grandes quantidades de passageiros e carga, operar milhares de horas por ano e sustentar níveis muito elevados de exigência estrutural e operacional dentro da aviação civil. A FAR-25 exige que a estrutura seja capaz de suportar margens de carga muito acima das condições normais de operação e estabelece critérios rigorosos para que os sistemas hidráulicos, elétricos, de navegação e de controle mantenham redundância suficiente para que uma falha não comprometa o voo. A filosofia que orienta essa abordagem parte de uma premissa muito clara. O avião deve ser capaz de manter um voo seguro mesmo quando algo deixa de funcionar, integrando no seu design a capacidade de tolerar falhas sem que a segurança seja comprometida. Esse princípio faz parte dos pilares sobre os quais se constrói a aviação comercial moderna. Além disso, a FAR-25 impõe testes rigorosos que incluem evacuações completas em menos de 90 segundos, ensaios de pressurização, resistência ao fogo, impacto de aves, verificação estrutural sob cargas complexas, análises de tolerância a danos e demonstrações de operação em condições meteorológicas exigentes. Esses testes são pensados para cobrir um amplo conjunto de situações operacionais e garantir que a aeronave mantenha elevados níveis de segurança ao longo de toda a sua vida útil. Por outro lado, muitos jatos privados são certificados sob a FAR-23, um quadro regulatório pensado para aeronaves de menor porte dentro da aviação geral e executiva. Não se trata de uma normativa inferior, mas de um conjunto de requisitos concebido para responder a uma missão diferente, no qual as exigências são ajustadas ao peso, às características da aeronave e ao ambiente operacional em que se espera que opere. A FAR-23 não exige, por exemplo, o mesmo nível de redundância em sistemas hidráulicos, aviônicos, sistemas elétricos ou sistemas de pressurização. Muitos jatos leves operam com sistemas mais simples, com menos canais redundantes e com margens de carga menores, porque não estão destinados a transportar centenas de pessoas nem a operar milhares de horas anuais. Tampouco se lhes exige demonstrar a mesma resistência estrutural diante de danos ou impactos. A sua filosofia costuma ser fail-safe, onde uma falha obriga a finalizar o voo o mais rápido possível, não necessariamente a continuá-lo com normalidade.
As diferenças tornam-se ainda mais claras quando se comparam os testes físicos. Enquanto um avião FAR-25 deve passar por ensaios de carga que levam a sua estrutura até 150% do seu limite operacional, um avião FAR-23 é submetido a cargas menores, de acordo com a sua categoria. Não porque seja menos seguro, mas porque a sua missão não exige as mesmas margens. Isso se traduz diretamente na forma como ambos os tipos de aeronaves são construídos. Um avião comercial incorpora sistemas redundantes porque a sua categoria o exige, estruturas capazes de resistir a longos ciclos de vida porque a sua operação o requer, e critérios de tolerância a danos definidos pela sua certificação. Já um jato privado pode ser mais leve, mais simples e mais eficiente, porque as regras sob as quais é certificado reconhecem que o seu ambiente operacional é diferente. Mas a certificação apenas marca o ponto de partida. Uma vez em serviço, os aviões entram num mundo de manutenção, operação e padronização que amplia ainda mais essa diferença. Se um avião comercial é regulado e testado para suportar falhas múltiplas, que diferença aparece quando ambos entram em operação e manutenção reais? Na prática diária, essa diferença deixa de ser apenas normativa e começa a refletir-se na forma como cada aeronave é mantida, operada e integrada no seu ambiente técnico. A segurança não se define apenas nos manuais, mas em como é aplicada dia após dia dentro de sistemas operacionais muito distintos. As companhias aéreas comerciais operam dentro de um sistema estritamente industrializado. Cada voo faz parte de uma enorme cadeia que inclui técnicos de manutenção, engenheiros de suporte, pessoal de operações, inspetores, reguladores e fabricantes. Nesse ambiente, por trás de cada avião existem centenas de profissionais trabalhando de forma coordenada, dentro de um sistema no qual a manutenção é organizada com precisão através de inspeções A, C e D, definidas por horas de voo, ciclos e calendário, de modo que tudo permaneça padronizado para que a aeronave conserve a sua integridade mesmo sob uso intensivo. Além disso, o suporte técnico articula-se através de redes globais que permitem às companhias aéreas dispor de armazéns de peças de reposição, ferramentas certificadas, documentação técnica atualizada e especialistas qualificados nos principais aeroportos. Dessa forma, quando uma discrepância é detectada, atua-se imediatamente e, diante de qualquer anomalia relevante em um sistema, a operação é interrompida conforme procedimentos estabelecidos, porque a segurança operacional faz parte do próprio funcionamento do sistema. Na cabine acontece o mesmo. Os pilotos de companhias aéreas passam por simulador a cada 6 meses, com avaliações obrigatórias de procedimentos, emergências, CRM e tomada de decisões. A padronização é tão rigorosa que 2 pilotos que nunca voaram juntos podem operar como se o fizessem todos os dias. O fator humano não é deixado ao acaso, está regulado, treinado e controlado. No mundo dos jatos privados, a realidade é muito diferente. Existem operadores corporativos de alto nível com padrões extraordinariamente elevados. Mas também há pequenas empresas, operadores individuais e até proprietários privados que não dispõem da mesma estrutura técnica nem do mesmo suporte logístico. A manutenção continua sendo segura, mas nem sempre está industrializada com a mesma intensidade ou frequência. A regulamentação permite essa variabilidade porque a missão também é diferente. Os jatos privados voam menos horas por ano, em ambientes mais flexíveis e com ciclos de operação irregulares. Mas essa mesma flexibilidade introduz incerteza. A manutenção programada existe, porém pode variar conforme o orçamento, a disponibilidade de peças de reposição ou os critérios internos do operador. Outro ponto fundamental é a gestão de peças de reposição e do suporte técnico. As companhias aéreas têm acesso imediato a peças em estoque. Um operador de jato privado, por outro lado, pode depender diretamente do fabricante para obter componentes específicos, o que implica tempos de espera mais longos e, em alguns casos, decisões operacionais mais ajustadas. Em termos de desgaste, a diferença não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. Enquanto um avião comercial acumula horas e ciclos de forma sistemática e permite antecipar com precisão quando revisar cada componente graças a um uso previsível,
Em um jato privado, o padrão de voo pode variar consideravelmente entre trajetos curtos no mesmo dia, longos períodos em solo, operações em aeroportos remotos e perfis de voo menos uniformes. A esse cenário soma-se o fator humano, que também introduz diferenças quando se observa que um piloto de companhia aérea opera sob procedimentos altamente padronizados e dentro de equipes completas, enquanto a aviação privada pode envolver tripulações menores, menor nível de padronização e ambientes operacionais mais variáveis. Um piloto privado pode ser extremamente competente, mas o contexto em que trabalha não é o mesmo de uma companhia aérea. É aqui que a diferença se torna evidente. Um sistema industrializado frente a outro mais flexível, ambos seguros, mas não equivalentes. E essa dimensão operacional é apenas uma parte do panorama, porque ao descer ao nível da engenharia interna, onde entram em jogo a redundância, a tolerância a falhas e a arquitetura de sistemas, surge uma separação ainda mais profunda. Quando se observa a estrutura interna de cada aeronave, a diferença torna-se ainda mais clara. Não se trata de luxo, conforto ou estética, mas de como os sistemas são projetados para gerir falhas e absorver cargas dentro de margens definidas. É nesse nível que a segurança deixa de ser percepção e passa a ser entendida como resultado direto do design. Em um avião comercial, a redundância faz parte essencial da arquitetura porque a normativa exige que a aeronave possa manter um voo seguro mesmo quando um de seus sistemas principais deixa de funcionar. Na prática, isso se reflete em como são organizados os sistemas hidráulicos, que normalmente se distribuem em circuitos independentes, de modo que se um falhar, os demais continuam operacionais e mantêm o controle da aeronave mesmo diante de falhas adicionais, através de sistemas alternativos capazes de sustentar as funções essenciais. Esse mesmo enfoque estende-se à aviônica, onde um avião comercial incorpora vários computadores de voo, múltiplos sistemas de navegação, redundância em sensores, rotas alternativas de controle e proteções cruzadas. Cada componente crítico possui um respaldo, e esses respaldos são avaliados por meio de análises que determinam como o sistema responde diante de falhas múltiplas, de modo que esses sistemas possam continuar funcionando com segurança, mesmo quando ocorrem falhas encadeadas. Em um jato privado, a arquitetura continua sendo segura, mas está orientada para um enfoque diferente, no qual o objetivo principal é poder pousar com segurança diante de uma falha, mais do que continuar a operação em condições normais. Muitos jatos leves operam com configurações hidráulicas mais simples, às vezes com 2 circuitos, ou até mesmo um, dependendo do modelo. Assim, diante de uma anomalia, o procedimento habitual é desviar a rota e priorizar o pouso. De forma semelhante, os sistemas elétricos e a aviônica costumam ter níveis de redundância mais contidos, com menos sistemas de reserva disponíveis, porque o design responde a um perfil operacional diferente. Isso não corresponde a uma carência técnica, mas a um design coerente com a sua missão como aeronaves que voam menos horas, transportam menos pessoas e operam em ambientes distintos. Dessa forma, a normativa FAR 23 não exige o mesmo nível de profundidade em redundância que a FAR 25, porque, dentro da sua categoria, considera-se suficiente para cumprir os objetivos operacionais. No plano estrutural, os limites físicos também refletem essas diferenças, com asas projetadas para suportar ciclos de carga extrema durante centenas de milhares de horas e estruturas capazes de tolerar pressurizações repetidas, manobras exigentes, turbulências severas e condições meteorológicas adversas. Assim, os ensaios de carga última levam a asa até aproximadamente 150% do seu limite operacional, como demonstração do esforço estrutural previsto. No caso dos jatos privados, a margem estrutural continua sendo segura, mas a sua escala é diferente, com uma fadiga acumulada menor devido a um número mais reduzido de ciclos anuais. Dessa forma, a estrutura não é pensada para suportar operação contínua durante longos períodos, mas sim perfis de voo mais esporádicos, mais flexíveis e com menor desgaste repetitivo. Além da engenharia, também influenciam as condições reais nas quais cada aeronave opera, desde as altitudes e rotas até os aeroportos, os perfis de voo e o contexto operacional que cada uma enfrenta na prática.
Com essas diferenças em mente, torna-se inevitável observar o que acontece quando cada uma enfrenta ambientes, altitudes e rotas que também não são iguais. Como esse contexto influencia a forma como a segurança é gerida? Na prática, o ambiente operacional introduz dinâmicas que vão muito além do design da aeronave, porque a forma como os voos são planejados, as operações são supervisionadas e as contingências são geridas, condiciona diretamente o nível de segurança que pode ser mantido em cada tipo de operação. Os aviões comerciais operam dentro de um sistema altamente controlado. As suas rotas estão predefinidas, otimizadas e supervisionadas por redes de controle que cobrem praticamente todo o planeta. Um voo comercial decola sabendo exatamente quais níveis de altitude utilizará, quais rotas atravessará, quais alternativos estão disponíveis e quais procedimentos serão aplicados se ocorrer qualquer contingência. Em cruzeiro, um avião comercial voa habitualmente a altitudes elevadas, entre FL 350 e FL 410. Nesses níveis, o tráfego é regulado e as aeronaves dispõem de margem suficiente para voar acima de turbulências e fenômenos meteorológicos adversos. Além disso, esses voos desenvolvem-se em espaço aéreo supervisionado, onde os controladores garantem separação, ordem e segurança em cada trecho da rota. Os jatos privados operam em um ambiente mais variável, onde a sua principal força é a flexibilidade para se adaptar a diferentes cenários, o que, por sua vez, implica enfrentar situações menos previsíveis. Essas aeronaves podem utilizar aeroportos pequenos, pistas curtas, aeródromos remotos e locais com infraestrutura mais limitada. Em muitas ocasiões, as aproximações são realizadas com menos apoio técnico disponível, com sistemas de guia mais simples e com menor presença de serviços em solo em comparação com os grandes aeroportos. A altitude em que o voo se desenvolve também introduz diferenças porque, embora alguns jatos privados modernos possam operar em níveis comparáveis aos da aviação comercial, muitos o fazem em altitudes mais baixas, onde os fenômenos meteorológicos influenciam de forma mais direta, com maior presença de gelo, turbulência mais perceptível e nuvens mais densas, o que aumenta a probabilidade de encontrar condições atmosféricas mais exigentes ao longo do trajeto. Nesse mesmo contexto, o uso do espaço aéreo introduz outra camada de diferença, já que um voo privado pode atravessar regiões onde o controle é limitado ou inexistente, especialmente fora dos corredores principais. Isso implica maior carga de trabalho para a tripulação, mais decisões autônomas e menos apoio externo, enquanto um voo comercial raramente se desenvolve em um ambiente que não esteja amplamente documentado e supervisionado. A essas condições somam-se as limitações de performance que também influenciam na forma como cada aeronave pode responder diante de cenários exigentes, já que um avião comercial dispõe de potência e capacidade para subir acima de turbulências intensas, gerir condições adversas ou executar manobras com ampla margem. Muitos jatos privados, por seu menor tamanho e configuração, podem contar com margens mais ajustadas quando operam em situações como altas temperaturas, aeroportos em altitude, pistas curtas ou cargas próximas ao máximo. Nesse mesmo contexto, o planejamento do voo também reflete essas diferenças, porque uma companhia aérea deve prever combustível adicional conforme normas rigorosas de contingências e aeroportos alternativos. Já um jato privado, dependendo do operador e da missão, pode ajustar o planejamento à autonomia disponível ou depender de alternativos com diferentes níveis de infraestrutura. Isso não implica menor segurança, mas sim um ambiente operacional com maior variabilidade e menor padronização. Visto em conjunto, essas diferenças acabam influenciando diretamente a segurança operacional, porque cada camada de variabilidade introduz novos fatores que precisam ser geridos. Assim, o avião comercial é projetado e operado para reduzir ao máximo essa variabilidade por meio de rotas estáveis, altitudes ideais, infraestrutura robusta e supervisão contínua. O jato privado, por sua vez, é concebido para adaptar-se ao inesperado, aceitando um ambiente mais diverso que, em algumas ocasiões, pode tornar-se mais exigente. Depois de percorrer design, certificação, engenharia, operação e ambiente, o panorama torna-se claro. A segurança não é um atributo isolado, mas a consequência direta de um sistema completo. Por isso,
Quando comparamos aviões comerciais e jatos privados, não estamos comparando máquinas do mesmo ecossistema, e essa diferença acaba refletindo-se de forma tangível nos resultados operacionais. A aviação comercial é projetada para reduzir a variabilidade praticamente a zero. Cada decisão, cada manobra, cada manutenção e cada procedimento são executados dentro de um quadro padronizado, testado e constantemente auditado. Tudo é orientado para manter a confiabilidade em níveis extraordinariamente altos. Os jatos privados, por outro lado, operam em um ambiente muito mais flexível, onde essa capacidade de adaptação é valiosa, mas também introduz variações associadas à operação em pistas mais curtas, aeródromos remotos, condições meteorológicas menos previsíveis, infraestruturas mais limitadas e planejamentos ajustados com tripulações que podem trabalhar sob diferentes níveis de padronização e um suporte técnico que depende em grande medida do operador. Assim, nenhuma dessas variáveis é insegura por si só, embora em conjunto configurem um ambiente mais mutável. A diferença não é tecnológica, mas sistêmica. Um avião comercial é respaldado por companhias que gerenciam suas frotas com disciplina industrial. Centenas de técnicos, armazéns globais, manuais rigorosos, auditorias contínuas, simuladores obrigatórios, redundâncias profundas e uma enorme rede pensada para que cada voo ocorra sob as condições mais controladas possíveis. Na aviação privada, a realidade é heterogênea. Alguns operadores corporativos mantêm padrões impressionantes, comparáveis aos de uma companhia aérea. Mas muitos outros trabalham com estruturas menores, orçamentos mais limitados e procedimentos menos uniformes. O resultado é que a qualidade operacional pode ser excelente, boa ou simplesmente suficiente, dependendo de quem gerencie a aeronave. Essa variabilidade traduz-se em níveis de risco que não são idênticos. A missão também influencia. A aviação comercial transporta centenas de pessoas todos os dias e é projetada para garantir a continuidade do voo, mesmo quando um sistema crítico falha. Os jatos privados, pensados para transportar poucos passageiros por rotas flexíveis, não são obrigados a suportar esse nível de redundância. Sua filosofia prioriza o pouso seguro diante de qualquer anomalia, não a continuidade da missão. Nenhuma das duas abordagens é melhor. São diferentes porque respondem a necessidades diferentes. Os resultados operacionais refletem tudo isso. A aviação comercial mantém um dos níveis de segurança mais altos de qualquer indústria do planeta, produto de um ecossistema que funciona como uma única máquina. A aviação privada, embora também seja segura, simplesmente não opera sob a mesma padronização, nem utiliza a mesma infraestrutura, nem tem a mesma exigência de redundância. Seu risco não é dramaticamente maior, mas é diferente, porque vive em um ambiente onde as variáveis mudam com mais frequência. O importante é compreender que falar de diferenças em segurança não implica que um jato privado seja inseguro, mas sim que a forma como é construído e gerido responde a parâmetros diferentes definidos por sua missão, sua categoria, seu ambiente operacional e sua filosofia de uso. Assim, quando se opera dentro desses marcos, trata-se de uma forma de voar extraordinariamente eficaz, embora não responda ao mesmo sistema nem à mesma experiência da aviação comercial. No final, essas diferenças não são falhas do sistema, mas parte do próprio design da aviação. Dois mundos, duas necessidades e duas filosofias de engenharia que convergem em um mesmo propósito: sustentar operações aéreas dentro de níveis de segurança extraordinariamente elevados. E embora ambos o consigam, fazem-no por caminhos diferentes, com ferramentas diferentes e dentro de quadros operacionais que respondem a lógicas distintas. Compreender esse contraste permite apreciar por que a segurança não se manifesta da mesma maneira em cada caso, já que os sistemas que sustentam cada aeronave foram concebidos para responder a contextos operacionais diferentes. Sob essa perspectiva, cada decolagem revela o resultado de décadas de decisões técnicas, equilíbrios de design e mecanismos pensados para gerir o improvável com precisão silenciosa, lembrando-nos de que a aviação não é apenas uma questão de máquinas, mas de sistemas complexos que funcionam em harmonia. Para continuar descobrindo como se constroem e operam os sistemas que mantêm o céu em movimento, inscreva-se e acompanhe este percurso nos próximos vídeos.